Continuamos então com o tópico sobre a nossa sociedade, o que faz o Brasil o Brasil. Eu disse que ia comentar aí 4 pontos estruturais que definem, né, o que é ser brasileiro. O primeiro deles é o Brasil paradoxal, né, contraditório. E vocês estão percebendo que é uma análise crítica do Brasil. É evidente, o que é uma análise crítica? É uma análise que aponta problemas e que discute o problema, né? As soluções estão feitas aí já, né? No outro Brasil, que é o Brasil dividido que nós falamos, as soluções já estão colocadas. Então, até o momento, nós poderíamos dizer que ser brasileiro, né, é ter uma identidade ambígua, contraditória, que combina o que é quase impossível combinar, mas nossas habilidades sociais, essas que eu citei até o momento, fazem de combinar. Ser brasileiro é acreditar em santos e em orixás, aproximar o profano do sagrado, o sagrado do profano. Não quis dizer que orixá ou santos são profanos, mas um para o outro são considerados como sendo. Ser brasileiro é falar uma língua que não chega a ser portuguesa, nem ainda tornou-se brasileira, e nem tupi. Aliás, o nosso dilema brasileiro é diferente do dilema do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. O nosso dilema é tupi or not tupi, tupi or not tupi. Essa é a questão, como dizia Oswald de Andrade, em 1922, lá na Semana da Arte Moderna. Ser brasileiro é ter de um lado o futebol, o carnaval, mulata, praia, tal, e do outro o comando vermelho, primeiro o comando da capital, corrupção, etc, etc. Ser brasileiro é ser triste e alegre ao mesmo tempo, né? Para encerrar, ser brasileiro é ser bipolar, né? A nossa emotividade, ela varia de altos e baixos com muita rapidez. Sobre o segundo segmento, estrutura, que define bem a identidade nacional, é o Brasil cordial, é a cordialidade brasileira. Existe um capítulo do livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que é anterior à obra do Da Mata, certo? Que é o homem cordial. A palavra cordial, né, vem de cordia, de coração. Daí as discussões, discórdia e concórdia, né? Nossa carga afetiva, né? O brasileiro é um povo profundamente afetivo. Nosso voto é afetivo. Nós não votamos na racionalidade das ideias, nós votamos na personalidade do candidato. Gostei desse cara, gostei dessa mulher, gostei dessa candidata. Os políticos não nos convencem, eu estou falando da grande massa brasileira, ok? Os políticos não nos convencem pelas boas ideias, mas por boas emoções, né? Existe mais calor do que luz nos discursos políticos e nós optamos pelo calor do que pela luz. E no calor da afetividade, né, tudo que nós falamos no Brasil, nós tentamos a falar no diminutivo. Se é Pedro, nós falamos de Pedrinho. Se é café, falamos cafezinho. Se é whisky, é whiskinho. O aluno, quando vem pedir ao professor para corrigir a prova, ele diz: professor, corrija com carinho. Então, a ideia, né, do diminutivo é uma ideia de particularidade, é uma ideia de personalismo, é uma ideia de afetividade. De forma geral, as pessoas, quando vão a um profissional, e elas vão, quando é perguntado a elas: e daí, você gostou lá da dentista que te atendeu, do dentista ou do taxista? Ah, gostei, ele é muito atencioso, né? Ele foi muito delicado, muito atencioso. Não importa se é um péssimo técnico, desde que ele seja um sujeito afável, afetivo, né?
Então essa cordialidade ela nos leva a uma relação muito personalista, muito pessoal. O sujeito entra no Uber, no táxi e já conta a história de vida dele toda, né? E na hora de ir embora, né, nosso Brasil cordial, de córdia, de afeto, é abraço de cá, abraço de lá, é 3 beijinhos, né? Nós detestamos despedidas, né? E isso a gente vê nas conversas das pessoas, né? A proximidade com que elas falam, quase encostadas umas às outras, mostrando a nossa personalidade intimista. Quando 2 pessoas estão conversando, andando na rua, uma vai encostando na outra e a outra vai levando a outra para o outro lado, né? Então existe até essa metáfora, uma gramática da cordialidade, né? Nós não falamos com uma pessoa, o senhor, a senhora, ou nos Estados Unidos todo mundo é você, todo mundo é igual, então é you, né? Aqui nós falamos assim, querida, né? Você nem conhece a pessoa, se ela vai ser querida ou não, amada, querida, anjo, anjinho, lindinha, queridão, querido, amado, eu amo de paixão. Então, essa relação, né, afetiva nossa, ela está aí profundamente arraigada. No consultório de psicologia a gente vê lá a caixa de lenço, né? Parece assim que, de forma geral, as pessoas têm um certo termômetro de competência do profissional. Se saiu chorando, então fez efeito. Não é isso, evidentemente, mas nós temos uma condução emocional nas nossas ações. Uma outra dimensão, a terceira dimensão profunda, né, da sociedade brasileira, é o que o da Mata chama que o Brasil é uma sociedade relacional. Ou seja, nós valorizamos mais as relações que nós temos com as pessoas do que a qualidade do indivíduo, né? E são relações de afeto e de sangue. Como disse no início, nossa sociedade relacional é constituída de uma cadeia de parentes, amigos e amantes, né? Não importa quem você é, né? Diferentemente, só para citar um exemplo oposto do nosso, né, sem preferências, os Estados Unidos, as pessoas são valorizadas pelo que elas são. Nem precisa ter doutorado, mestrado. Se você tem uma boa ideia, você é valorizado. E você não precisa ser amigo de ninguém, basta ter uma boa ideia. Então, se valoriza por aquilo que você é. O nosso valor está na relação que nós temos com pessoas importantes. Então, quando você apresenta alguém, o primeiro prazer é fazer amigo. Mas amigo de quem? Amigo de alguém importante. Então você diz, olha, sabe que eu vou te apresentar aqui que eu sou irmão da filha da diarista, do cunhado, do motorista, do vizinho, do deputado. Então é uma cadeia relacional que me coloca para cima com essa profunda necessidade brasileira de fazer amigos, né? Então o nosso prazer maior é conseguir, quando você encontra alguém importante, torná-lo seu amigo, que é uma forma de sobrevivência, são estratégias de sobrevivência de uma sociedade profundamente injusta, profundamente desigual, do qual, para grande parte do povo brasileiro, as relações de salve-se quem puder está no amparo dos parentes, dos amigos e dos amantes, e nunca esteve no amparo do governo, né? Governantes e sociedade estão sempre muito distantes. Isso já se instituiu lá em 1808 com a família real portuguesa, com leis específicas para uns e diferenciadas para outros. Não vamos culpar os portugueses nem o Cabral por conta da nossa responsabilidade. Mas veja que nós herdamos na política uma coisa vexatória, que chama-se o mandonismo. O mandonismo é uma expressão brasileira, um neologismo brasileiro, que é mais ou menos assim, quem manda aqui nesse planeta Brasil? São as famílias. Se vocês estudarem todos os partidos políticos do Brasil, vocês vão encontrar uma vertente com as capitanias hereditárias.
né, que eram passadas de pais para filhos, como eram os cartórios até recentemente, quando o Fernando Henrique Cardoso, como presidente, cortou a sequência vitalícia de cartórios, né, de pais para filhos. Mas ainda hoje nós temos nos estados brasileiros os nichos familiares de política, que é a política familiar ou familista. Né? Se vocês subirem lá para o norte, por exemplo, no Ceará, vocês têm a família Cid Gomes, Ciro Gomes. A família Gomes no Ceará é poderosíssima. E ela destituiu uma família anterior que perpetuava lá há muito tempo. A família Sarney no Maranhão, a família Collor e Calheiros em Alagoas, a família do PT do Viana, lá no Acre, a família do Caiado, em Goiás, né, e Bulhões também, na Bahia, a família Magalhães. E aí a gente vai descendo, né, subindo o Brasil, de costa leste a oeste, nós temos uma sequência de políticos que vem lá do bisavô, do avô, do pai, do filho, do neto, etc, etc. No Paraná não é diferente, né? Nós tivemos o braguismo, né, da família Braga, a família Requião, a família Lerner, a família Richa, a família Fruit, etc, 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 etc. Né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo do que é uma sociedade relacional no Brasil, né? Se você tem um campo relacional entre parentes e amigos, você, abre aspas, se dá bem. Né? E aí una-se aí o nepotismo e outras coisas, as leis, etc, etc, etc. Bom, uma outra dimensão brasileira que o Roberto da Mata vai colocar lá no livro A Casa e a Rua, que eu recomendo a leitura, e também recomendo a leitura de um artigo, como já disse inicialmente, que eu e a professora Angela Fanini, minha colega de artigo, escrevemos, A Rua e a Casa, como reflexão dialógica do espaço público, privado e público no Brasil. Foi editado agora na revista lá em Teresina, na universidade, em março de 2020, onde se faz, né, fazemos lá uma relação comparada entre o significado e o sentido da casa e da rua no Brasil, e como isso se relaciona com o público e com o privado. Veja que se existe, né, como já dissemos aqui, a situação mais cômoda do brasileiro é se sentir em casa. E a situação, acho que mais vexatória do brasileiro é ser posto para fora de casa. Né? Há uma gramática para isso e é dela que eu quero comentar rapidamente agora. A gramática da casa, né? Como se você quer dizer para alguém sair da tua casa, olha, você não é bem-vindo aqui, nós não dizemos simplesmente você não é bem-vindo aqui, nós dizemos a porta da casa é serventia da rua, né? Rua daqui. A casa, a comida caseira, diferente da comida pública, né, ou do restaurante profissional, a comida caseira tem um sabor melhor do que supostamente a comida industrial, porque a comida caseira é feita com afeto, ela é no ambiente familiar. E nós brasileiros achamos que onde há afeto não há risco, não há perigo. Né? Por isso se ignora tanto, né, nos tempos de coronavírus ou tempos de H1N1, que ainda é presente, né, nos tempos de outras infecções, o abraço, né, o contato físico para nós brasileiros se tornou algo muito, muito desconfortável. A casa é sinal de afeto, de proteção, né? Vejam que, ao contrário da rua, né? E a nossa tendência é fazer na rua ou no espaço público o que fazemos em casa. Sempre que eu sou convidado, né, na Semana do Trânsito para dar palestra sobre o comportamento brasileiro no trânsito, eu dou esse seguinte exemplo, que as pessoas dirigem na rua como se elas estivessem em casa. Como? O sujeito, quando entra no automóvel, ele senta no banco do motorista, ele senta lá como se ele estivesse sentado na poltrona da sala da sua casa. Por quê? Porque ele está com o seu celular, atendendo o celular, o sinal para, isso quando não está em trânsito, né? Para o sinal, ele começa a olhar o celular como se ele estivesse olhando um livro ou dentro da sua poltrona. E ele fala com outra pessoa, como se estivesse falando com um amigo,
não está muito aí com quem está aí do lado de fora, né? Ele entra numa rua sem dar sinal, como se ele saísse do banheiro rapidamente pelo corredor para ir assistir televisão, e age no carro como se ele estivesse exatamente num churrasco com os amigos, com os parentes em sua casa. Diferentemente da metáfora, da gramática da rua. Quando você vai demitir alguém, você diz: fulano vai para o olho da rua, né? A rua tem um olhar, um panóptico, nos termos Foucaultiano, como se ela estivesse sempre vigilante, com uma moral reprovatória, que diz: você foi para o olho da rua, ou seja, a rua é o lugar do anonimato, o lugar sujo. Que quando o cidadão dito de bem está na rua, ele toma atitudes profanas com mulheres que estão na rua, e ao chegar na sua casa, ele lava as mãos. Não é uma asepsia bacteriológica ou virulenta, uma limpeza de vírus ou de bactérias. É uma limpeza, uma asepsia moral, porque a parte suja, devassa e profana está na rua, e a parte limpa, afetiva, do cidadão de bem está em casa. Em casa, então, ele age como sagrado, e na rua como um homem profano. Aliás, a expressão mulher de rua e mulher pública eram usadas até recentemente como prostitutas, né? Especialmente durante todo o século XIX, mulher pública era prostituta porque mulher não podia sair à rua. Na rua, nós usamos a metáfora: achei, não roubei, é meu. Né? E ainda quando você diz: fulano, isso não é teu, ele diz: a rua é pública. Como se no público nós pudéssemos tudo, e de fato quem mora na rua é chamado de arruaceiro. E, infelizmente, nós temos até, nesse campo do anonimato da rua, nós temos até identidade marcada por crianças que têm uma relação da sua identidade com o mundo da rua. São os chamados meninos de rua. Encerrando então aqui o nosso módulo, o nosso tópico, né? Eu não vou me alongar aqui mais, apenas encerrando que o último elemento aqui desses 4 que eu citei é a hierarquia. O Brasil é uma sociedade profundamente hierárquica, né? A expressão, você sabe com quem está falando, a cada dia ela vem perdendo sua força, ainda bem, porque estamos numa nova educação coletiva já há muito tempo. Mas, infelizmente, nessa hierarquia brasileira, prestem atenção, não só quem está em cima se julga superior, com quem está embaixo se julga inferior e diz que quem está em cima não é qualquer um. Eu me recordo quando o José Sarney, membro da Academia Brasileira de Letras, cidadão erudito, em conluio com o presidente Lula, que se vangloriava de nunca ler, dentro da sua ignorância, no bom sentido da palavra, ali a hierarquia não tem classe, né? A relação não tem classe. Quando o Sarney empregou um parente, e isso foi denunciado, sem o Lula se dar conta, o próprio Lula diz na televisão: o Sarney não é qualquer um. Então, eu acho que essa é uma metáfora que mostra, né, como a sociedade brasileira define as pessoas pelo grau de hierarquia, né? Quem é gente ocupa um certo privilégio nessa hierarquia social em detrimento daqueles que não têm esse acesso, evidentemente sempre os mais pobres e os que têm menos acesso à educação. E para encerrar, nessa metáfora da hierarquia, há uma gramática toda que diz isso, né? Eu gosto muito de fazer análise de discurso. Existe uma gramática, uma metáfora da hierarquia que diz chefia, xerife, doutor, campeão. Isso aqui é da diretoria. Então, parece que o sonho brasileiro é alcançar esse eixo sagrado, esse lugar social para o qual todos nós gostaríamos de ocupar.
Acho que encerramos por aqui então esse módulo e vamos na sequência para o tópico seguinte.